Boa noite. É uma alegria estarmos participando da Jornada Espírita de Assis. Desde já nós agradecemos o convite. Hoje nós vamos conversar sobre sono e sonhos. É um assunto muito interessante que Allan Kardec aborda em O Livro dos Espíritos, no capítulo Emancipação da Alma. É a segunda parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 8º, a partir da questão de número 400. Anteriormente a este capítulo, Allan Kardec trata do retorno à vida corpórea, que é a reencarnação. E então, neste capítulo, ele vai tratar da possibilidade de nós, estando encarnados, também termos uma experiência na vida espiritual. Na verdade, nós somos espíritos tendo uma experiência corpórea, uma experiência carnal, mas compomos uma humanidade única, desencarnados e encarnados. E assim como os desencarnados podem interferir, agir aqui conosco, nós também temos a possibilidade de agir com eles. E Allan Kardec vai explicar em quais condições isso se dá. Ele começa o capítulo tratando de sono e sonhos, mas para frente vai tratar de outros fenômenos a respeito da emancipação da alma. Mas nós vamos fazer uma inversão, porque o nosso propósito é estudar sono e sonhos. Allan Kardec fala sobre o sonambulismo. O sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo que no sono ou no sonho. Nessas condições, o espírito está na posse plena de si mesmo e tem mais percepções. Se emancipa e vê com a alma, que se irradia pelo pensamento. Normalmente o sonambulismo ele se dá em condições de consciência. O espírito sabe que está saindo do corpo e que está tendo uma experiência no plano espiritual. E ali ele pode fazer diversas coisas, ter contato com desencarnados e até mesmo com encarnados e ir a certos lugares. Mas ele tem uma percepção a respeito disso. Nós chamamos hoje isso de desdobramento espiritual. Pode ser um desdobramento natural, espontâneo, pode ser também provocado, por exemplo, por uma indução hipnótica. Em alguns casos, o sonambulismo pode ser mediúnico, na medida em que o sensitivo, quer dizer, o encarnado, tem uma experiência em que participa algum espírito que vem trazer algumas informações, alguns ensinamentos a respeito da vida. Allan Kardec fala também do êxtase, que é um tipo de sonambulismo, só que muito mais pleno, muito mais consciente, em que o encarnado pode ter experiências em planos espirituais mais elevados, inclusive em outros planetas. E o corpo fica ali no estado de transe, no estado quase que vegetativo. A dupla vista também é uma possibilidade dos encarnados. É a vista da alma. Nessas condições, o espírito está ainda mais livre do que no sonambulismo, em estado de vigília, quer dizer, estando acordado, o espírito pode ter uma percepção do mundo espiritual e ter uma relação com os espíritos, os desencarnados, inclusive também ter uma relação com os encarnados e pode inclusive perceber o que se passa no mundo físico em outros locais, porque aí, vendo com os olhos do espírito, a matéria não lhe é um obstáculo. Claro que são faculdades anímicas com melhores condições, portanto, não é todo mundo que possui essa faculdade. Allan Kardec esclarece que, embora saindo do corpo físico, a alma permanece a ele ligado através de um cordão, chamado cordão fluídico, que é um laço energético, fluídico, vital, que mantém o espírito ligado ao corpo durante as saídas, quando do repouso dele. Ou seja, o corpo permanece num estado de adormecimento ou de transe, a alma sai, mas permanece ligada com uma série de filamentos fluídicos embutidos por toda a extensão interna do corpo físico, porque
na verdade, é uma exteriorização dos fluidos vitais que interligam corpo espiritual e corpo físico. Então, quando o psicossoma, nós estamos utilizando esse termo para que nós saibamos que também é uma expressão do perispírito, quando o psicossoma se projeta, esses filamentos se distendem, se alongam, né, e se unem, formando então um feixe de energia que liga os dois corpos. Essa ligação, do também chamado cordão de prata, se faz especialmente entre a cabeça do corpo físico e a cabeça do perispírito. Então nós vamos conversar agora um pouco sobre o sono, que é o que nos interessa. Os gregos tinham dois deuses relacionados com o sono, o Hipnos e o Thanato. O Thanato era o deus da morte e o Hipnos era o deus do sono. Interessante que o Hipnos ele vivia numa caverna escura e nós sabemos que a escuridão ela é muito importante para facilitar o sono por causa da liberação da melatonina, que é uma substância que induz ao sono. Então, o sono é o repouso para o corpo, mas para o espírito pode ser um momento de liberdade. E nós vamos explicar depois porque pode ser um momento de liberdade e nem sempre o é. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o sono é importante para o repouso do corpo, para o reabastecimento, para a reorganização, para a reharmonia do corpo, para que a saúde, né, possa se restabelecer. É por isso que muitas vezes as pessoas, quando estão doentes, dormem bastante, porque ajuda no restabelecimento. E as crianças também dormem bastante, longas horas, porque o corpo está em formação. É necessário o adormecimento, o repouso, o sono, para que o corpinho da criança possa crescer em harmonia. Mas o espírito, na verdade, ele jamais fica inativo, está sempre em atividade. Depois que nós atingimos o pensamento contínuo, a consciência mais desperta, nós estamos sempre em atividade. Claro que de maneiras diferentes, né? Então, o sono é uma espécie de morte, só que reversível. Ou seja, nós, quando dormimos, estamos treinando para a morte. Quando cochilamos, estamos treinando para a desencarnação. A diferença é que todas as manhãs nós estamos acordando, que para nós é uma bênção estar aqui na Terra aproveitando as oportunidades da reencarnação para o nosso crescimento espiritual. Então, o sono completo não é necessário para a emancipação do espírito, bastando-lhe um simples cochilo. De tal maneira que quando nós estamos ali na televisão assistindo um filme qualquer e cochilamos, naquele momento também é possível ao espírito sair do corpo, ter alguma experiência e, inclusive, sonhar, né? Recordar-se daquilo que aconteceu no plano espiritual. Dá para nós percebermos que o espírito não é um ser que está preso no corpo. O espírito está ligado ao corpo por laços fluídicos, célula a célula. Ele está dentro do corpo, mas também irradia fora do corpo, assim como a luz dentro da lâmpada. A luz está dentro do vidro, também está fora, se irradiando. A condição do espírito também é mais ou menos essa aí. Então basta algum momento de desligar para que o espírito possa se emancipar, possa deixar o corpo e ter uma experiência espiritual. Então, nessas condições, durante o sono, os liames, os laços
que une o espírito ao corpo se afrouxam e ele tem mais condições de exercer os seus dons, tem mais faculdades do que em vigília. Então, nós, os espíritos, não somos só essa personalidade que estamos aqui tendo uma experiência corporal. O nosso self, né, a nossa essência espiritual, ela tem muito mais possibilidades. E quanto mais consciente eu for, melhor será a minha possibilidade espiritual de ter uma experiência de emancipação da alma com mais lucidez. Podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono pelos sonhos, que é o que nós vamos ver mais para frente. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Algumas pessoas dizem assim: todo mundo sonha, todo mundo dorme. Mas nem todo mundo sonha, porque nem todo mundo lembra daquilo que aconteceu durante o sono. Então, segundo Allan Kardec, está lá em O Livro dos Espíritos, o sonho é a lembrança daquilo que aconteceu no mundo espiritual. E nós vamos ver que o que acontece no mundo espiritual nem sempre é uma realidade concreta, embora seja uma realidade para a nossa mente. Porque a mente em si mesma, ela não diferencia muito do que é real do que aquilo que é imaginário, ou seja, daquilo que nós estamos pensando. Então nós vamos ver algumas condições que podem acontecer quando nós estamos durante o sono. Primeiro, nós podemos refletir sobre as questões do dia a dia e buscar soluções. Imaginemos aí quando nós estamos com problemas, com dificuldades, questões a resolver no nosso dia a dia, e nós sentamos no sofá, numa cadeira, e ficamos ali pensando, remoendo sobre como nós vamos fazer aquilo. Pois bem, isso pode acontecer também durante o sono. Então nós dormimos com aquelas preocupações, e ali, ao invés de nós sairmos do corpo, tantas são as nossas preocupações que nós ficamos deitados, quer dizer, o espírito, perispírito, deitado com o corpo na cama, mas a mente está em funcionamento, está lá refletindo, pensando como é que eu vou resolver aquele problema. E nós, talvez, todos já tivemos alguma experiência nesse sentido, quando a gente dorme com o problema e acorda com a solução, já sabendo o que é que nós vamos fazer. Porque, pensando, refletindo durante a noite, nós chegamos a uma conclusão, a uma decisão do que realmente nós devemos fazer. Mas o espírito também pode fazer catarses, que são liberações de conteúdos psicológicos opressores. O que significa isso? Significa que, sendo espíritos imortais, tendo vidas passadas, nas quais nós podemos ter tido traumas, medos, algumas fixações mentais, essas traumas, essas fixações mentais podem ter pressionado a nossa existência atual, como algumas lembranças do subconsciente ou do inconsciente profundo que vazou, passando pelo véu do esquecimento. E isso continua a nos perturbar aqui na Terra. E então, tanto nos pressiona que muitas vezes à noite esses conteúdos vêm à tona, vêm na forma de lembranças, vêm na forma de imagens, que são aquilo que nós vivemos nas outras vidas. E então a gente fica ali, né, remoendo, trazendo à tona aqueles conteúdos, para que a gente possa, mesmo inconscientemente, entender os problemas que nós estamos vivendo agora. E muitas vezes, quando nós temos sonhos relacionados com os problemas que nós vivenciamos, por exemplo, medos, vamos imaginar que eu tenho medo de altura, eu posso, durante o sono, trazer esse conteúdo, né, de uma morte por queda, e isso vem explicar para mim porque eu tenho aquele tipo de medo. E isso vai me ajudar a trabalhar a minha dificuldade de ontem e a dificuldade de hoje. Então nós podemos também
recordar de vidas passadas, né? Imaginando que nós tenhamos alguma vivência que foi importante e que ainda marca a nossa vida, nós podemos também viver aquilo. Como é que nós sabemos? Por exemplo, quando um sonho traz imagens que não são atuais. Uma vivência medieval, né, vai significar para nós que nós tivemos uma vivência naquele tempo. Mas durante o sono, nós podemos realmente deixar o corpo e ter vivências no plano espiritual, com maior ou menor grau de lucidez. O que significa? Significa que, dependendo da nossa evolução, do nosso desprendimento das coisas materiais, nós podemos viver uma experiência de encarnado no plano espiritual com maior capacidade de compreensão do que está acontecendo, daquilo que está no ambiente em que eu estou naquele momento. André Luiz conta uma passagem no livro Nosso Lar, em que ele, estando no departamento de regeneração, ele se espanta com duas entidades, dois seres, que parecem assim extraterrestres, porque eles traziam cabos luminosos nas costas, e ele vai conversar com Narcisa, e ela sorri, né, dizendo que já havia acontecido com ela isso também, e ela esclarece que eram encarnados que conseguiram, né, pela sua elevação, chegar até nosso lar daquela forma. Então, essa maior lucidez vai depender do grau de evolução e de espiritualidade da alma, porque aqueles mais apegados às coisas da Terra, eles dormem, saem do corpo muitas vezes, mas não conseguem se dar conta dessa realidade, de que estão realmente no mundo espiritual. E aí, saindo do corpo, o espírito vai atrás dos próprios interesses, daquilo que o sentimento mais profundo, o seu desejo mais profundo, diz para ele que é o seu desejo. Então, aquele que é ligado às drogas, ele vai sair procurar companheiros semelhantes àquilo. Aqueles que são levados à promiscuidade sexual vão para ambientes e companhias espirituais também nessas condições. O que está preocupado com o trabalho pode ir para o seu emprego. Enfim, nós podemos e vamos ter, nessas condições de vivência real no plano espiritual, aquelas vivências que estão mais relacionadas com a nossa intimidade, com o nosso desejo central. Essas atividades, no plano espiritual, podem até fatigar o corpo físico. Por quê? Porque o espírito, a alma, continua ligada ao corpo por aquele cordão fluídico a que nós nos referimos. Então, o que a alma está sentindo no plano espiritual vai ter uma repercussão no físico. Então, uma emoção a mais, vamos imaginar que encontre alguém, algum familiar, algum ente querido, que lhe traga bastante emoção pela saudade, né? Isso vai repercutir no corpo, muitas vezes na forma de lágrimas. Mas também quando nós temos um encontro com desafetos, quando nós entramos numa batalha, numa luta, também isso vai passar para o corpo e muitas vezes a alma retorna ao corpo como uma forma de proteção e volta com rapidez. E isso pode provocar um choque no corpo, produzindo um mal-estar. André Luiz conta um caso muito interessante de um companheiro que deveria participar de uma reunião espiritual, mas que não foi. E que, quando foram encontrar com ele, ele estava deitado, mas ele não conseguia dormir, porque ali havia um espírito que tinha sido um conhecido, um amigo dele encarnado. E o espírito estava ali explicando
que aquele companheiro encarnado havia falado, feito comentários desairosos sobre o espírito, e ele foi atraído por aqueles comentários e estava ali para tentar explicar que não era bem assim como ele estava pensando, como ele estava comentando. E então, todas as vezes que ele dormia e saía do corpo, ele se deparava com aquele espírito e, com medo, voltava correndo para o corpo. Então, essas ocorrências desagradáveis também têm repercussão no corpo físico. E é muito comum que isso aconteça, né? Os pesadelos têm essas possibilidades. Nós vamos falar agora um pouquinho também do sonho. O sonho entre os gregos era representado pelo deus Morfeu. O Morfeu tinha asas e ele tinha a capacidade de penetrar no sono das pessoas e criar as imagens que ele desejava. Então, o sonho, que é aquela lembrança do que aconteceu durante o sono, é uma fixação cerebral das vivências ou pensamentos, imagens, do que aconteceu enquanto nós estávamos dormindo. Quase sempre não corresponde à realidade vivida pelo espírito, tendo em vista a diferença de frequência do cérebro carnal em relação ao cérebro do perispírito. Então vamos entender isso. O cérebro do perispírito, ele é mais fluídico, ele é mais quintessenciado. O cérebro do corpo é um cérebro mais grosseiro, a matéria mais bruta. Há uma diferença de vibração. De tal maneira que todas as percepções do perispírito, percepções do espírito, registradas pelo perispírito, elas não conseguem ser transferidas de forma absoluta, real, fidedigna, para o corpo físico, porque o cérebro não tem condições de fazer esse registro. De tal maneira é que nós vamos encontrar esses sonhos meio atrapalhados que a gente não consegue compreender e dar um significado para aquilo. Raros são os sonhos e que parece realmente uma realidade. Normalmente os sonhos reais têm uma sequência lógica, mas mesmo assim muitas vezes são misturados. É como se você pegasse dois filmes, aqueles antigos filmes de fitas, e você cortasse e tentasse emendar aqueles pedaços e o filme ficasse meio bagunçado. É isso que acontece. O nosso cérebro carnal acaba embaralhando imagens, sensações, emoções, de tal maneira que os nossos sonhos são meio atrapalhados. Também isso tem uma finalidade, porque nós não suportaríamos viver a vida material e também a vida espiritual. Seria muito conteúdo, nós já temos muitas dificuldades, muitos problemas aqui na Terra a enfrentar, muitas provas, muitas lutas. Se nós tivéssemos que somar também as nossas experiências espirituais, seria demais. Então, a própria natureza, né, Deus já fez assim, para que nós pudéssemos nos concentrar aqui na Terra. E aquilo que é importante para o espírito fica no inconsciente para ser aproveitado no momento certo. Os sonhos, eles são importantes sim, eles têm um conteúdo, mas serão trazidos à consciência ou de forma inconsciente quando nós estivermos em certas situações e forem úteis às nossas atitudes. A ciência, a medicina, a psiquiatria, ela já detectou que durante o sono nós temos algumas fases. Falam de 4, 5 fases. E dentre essas fases tem a do sono REM, que é do movimento rápido dos olhos. E é normalmente nessa fase que os sonhos mais vívidos acontecem. E os olhos movem-se rapidamente. Rapidamente, eles dizem que é devido à ação do tálamo. E a atividade cerebral é similar ao estado de acordado. Olha só que interessante, né? A nossa mente permanece em atividade nessa fase como se realmente nós
nós estivéssemos acordados, aqui na vigília, com o nosso cérebro funcionando sucessivamente, né, com os pensamentos sucessivos, continuadamente. Então, normalmente nós temos o sono leve, que é o começo, depois ele vai se aprofundando, aí chega no sono REM. E depois começa tudo de novo. Normalmente, essas fases, né, o conjunto de fases que leva até o sono REM, demoram mais ou menos 90 minutos. E aí eles vão se sucedendo de 90 em 90 minutos até dar a fase REM. O Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele apresenta uma classificação dos sonhos. E ele fala dos sonhos comuns, que são aqueles que refletem nossas vivências diárias. Quase não há exteriorização perispiritual, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. É o reflexo de impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília. Então, quando nós estamos acordados, nós fazemos vários registros, fazemos registros do nosso trabalho, da nossa família, da nossa experiência social, fazemos registro daquilo que nós lemos nos livros e também aquilo que nós assistimos nos filmes e na televisão. São imagens que ficam gravadas na nossa mente, no nosso cérebro, e que muitas vezes, dependendo da impressão que isso nos causa, durante o sono, ali ainda no corpo, a nossa mente começa a trabalhar esses conteúdos, muitas vezes para harmonizar, para ajustar, para organizar essas informações, e nós vamos sonhar. E vamos sonhar com aquilo que a nossa mente está pensando, que a nossa mente está imaginando. Porque o sonho é registro de informações de imagem e também de voz, porque nós pensamos tanto imagens como pensamos também em sons. Por isso que a gente guarda diálogos que acontecem durante o sono, mas também enquanto nós estamos pensando sobre as nossas experiências corporais. É aquele sono a que nós nos referimos de que permanecemos ainda ligados ao corpo, deitados na cama junto com o corpo físico. Martins Peralva ainda fala dos sonhos reflexivos. São aqueles em que o desprendimento ou emancipação da alma permite um mergulho mais profundo em nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Estas imagens são mais nítidas e coerentes, como cenas de filme poderão ser induzidas pelos desencarnados. Então, essas reflexões sobre acontecimentos desta vida mesmo e de vidas passadas, elas aparecem para nós realmente como se nós estivéssemos vivendo aquelas situações. Pode ser algo espontâneo ou pode ser algo provocado por espíritos bons, que querem nos ajudar a trabalhar os nossos conteúdos do passado, ou mesmo podem ser espíritos obsessores, perseguidores, que para judiar de nós, para nos causar sofrimento, faz com que nós fiquemos lembrando de atitudes inferiores, criminosas, que nós praticamos em vidas passadas, ou situações de conflitos que nós vivenciamos com eles. Então, essas são possibilidades reais, no sentido de que nós estamos vivendo emocionalmente aquela situação, embora não seja algo atual, uma vivência que nós estamos realmente passando como espíritos. E até chegarmos aí aos sonhos que ele denomina sonhos espíritas ou sonhos espirituais, que são reais. Então são aquelas lembranças de nossa vivência no mundo dos espíritos enquanto nós estamos dormindo. São recordações de encontros que nós fazemos no mundo espiritual, de estudos, assembleias que participamos, conversas com encarnados ou desencarnados, tarefas que desenvolvemos, porque podemos continuar trabalhando também no mundo espiritual, mas também, por outro lado,
se nós temos as coisas boas, nós também temos as coisas negativas, que podem acontecer no confronto com obsessores, com desafetos, com espíritos inferiores com os quais nós acabamos tendo uma relação. Sempre em função de sintonia espiritual. Ou seja, essa realidade espiritual que nós vamos encontrar durante o sono vai depender do quê? Vai depender da nossa harmonia espiritual, com quem nós estamos sintonizados, o que é que nós desejamos na nossa intimidade. É isso que vai levar a nós termos determinados tipos de encontros, encontros bons ou encontros negativos. Podemos falar também de sonhos premonitórios. Os sonhos premonitórios nos apresentam fatos que vão realmente acontecer quando nós estamos na vigília. Como é que se dão esses sonhos premonitórios? Então, são conclusões, desfechos deduzidos em razão de uma percepção ampliada. Então, alguns espíritos, algumas almas, quando estão durante o sono, podem ter algumas percepções anímicas próprias, de percepções sobre consequências daquilo que estão fazendo, daquilo que outros estão fazendo, de tal maneira que, pela lucidez espiritual, eles podem deduzir, ter uma conclusão de algo que vai acontecer, como alguém que tem uma visão superior de fatos que estão acontecendo, como pais, por exemplo, que vê o filho tendo uma conduta, olha, você está subindo a cadeira, e a previsão é de que a cadeira, de que ele vai cair, né? O filho vai cair da cadeira. Então é essa percepção que o espírito, durante o sono, tem de maneira mais lúcida e pode acordar deduzindo o que vai acontecer com ele ou o que vai acontecer com alguém que ele conheça. Mas também podem ser informações recebidas de espíritos superiores, de maneira a preparar algum acontecimento. Então vem lá um mentor, vem um amigo espiritual, um familiar, e que nos passa informações, advertências sobre coisas que vão acontecer conosco, né? E quando nós acordamos, a gente se recorda daquilo. Algumas visões do futuro, com detalhes, são situações mais raras, porque muitas vezes é possível, não se sabe ainda realmente como isso acontece, mas é como se a gente olhasse numa janela e a gente visse passar ali algo que vai acontecer. Vamos lembrar que para Deus tudo é presente, não há passado nem há futuro. E alguns espíritos superiores têm essas possibilidades de perceber ocorrências que estão aí vindo. Não se sabe, como eu disse, de que maneira isso é possível, mas os fatos mostram essa realidade. Previsões, né, profecias que acabam realmente acontecendo. Dentro do capítulo do sono e dos sonhos, como consequência de algumas realidades, de algumas vivências, nós encontramos aquilo que em francês se chama déjà vu, alguns falam déjà vu, que é quando, na vigília, a pessoa tem a impressão de já ter vivido a situação que se apresenta, podendo ser uma experiência onírica, real ou premonitória, ou seja, um sonho realmente real. Imaginemos aí que, durante o sono, eu fiz uma viagem antecipada para Paris, para a França, onde eu iria já numa programação acordado. Então eu vou para Paris, eu ando em Paris, e quando vou lá, na minha viagem de passeio ou a negócio, eu olho tudo aquilo e digo assim, puxa vida, parece que eu já estive aqui. E esteve mesmo, esteve durante o sono. É claro que pode ser uma lembrança de vidas passadas, mas aqui dentro da possibilidade do déjà vu, pode realmente acontecer isso aí, né? Ou pode ser premonitória, né? Como o sonho pode ser premonitório, também a recordação daquilo que eu sonhei. Eu não lembro que eu sonhei, mas eu sinto que eu já passei por aquela situação. Normalmente, essas ocorrências de premonição, de pressentimento,
servem como que para preparar o espírito para algo que vai acontecer. Por exemplo, algumas pessoas falam assim: eu sonhei que meu parente tinha morrido, e acaba morrendo mesmo. É que para evitar um choque, uma emoção muito forte, há uma informação espiritual, um pressentimento, para que a gente prepare o coração para essas ocorrências. E tem-se também os pesadelos, né, que são os sonhos desagradáveis de qualquer natureza, que impressionam o espírito com sentimentos negativos e sensações ruins. No livro Missionários da Luz, aquele caso que eu acabei de citar, era o Vieira, né, que encontrava no mundo espiritual com aquele amigo que foi pedir satisfação ou tentar se explicar sobre o que havia acontecido. Muitas pessoas tentam entender os sonhos, né? Quais são os significados do sonho. E Allan Kardec, na questão 404, vai dizer que é um absurdo crer-se que sonhar com uma coisa é anunciar uma anunciação de outra coisa. Sonhar com um animal significa isso, sonhar com a morte significa aquilo. Não, não necessariamente. É difícil nós tirarmos qualquer conclusão mais significativa dos sonhos. No livro Os Mensageiros, há um caso muito interessante em que uma jovem chamada Nieta vai se encontrar com a avó. E a avó procura passar alguns ensinamentos para ela, que ela só vai guardar um pouco no inconsciente, é uma orientação mais de alma para alma, de coração para coração, em que a avó conta uma história, faz uma comparação dizendo que a calúnia que ela estava sendo vítima é como uma cobra, mas que se nós encararmos a cobra com segurança, com coragem, com determinação, ela se transforma num vidro e se quebra, transformando-se numa flor perfumada. Então, quando a Nieta acorda, ela comenta com os familiares que sonhou com a avó e que durante o sonho com a avó, ela só se recordava de ter visto uma cobra, que essa cobra acabava se quebrando. Foi o que ela gravou na sua memória, na sua parte consciente. Mas lá no fundo, na alma, na essência, no coração, a mensagem ficou devidamente gravada para que ela se fortalecesse diante da vida. E então, depois de tudo isso, todas essas considerações, é preciso nós pensarmos no nosso sono. Será que realmente nós nos preparamos para ele? Muitas pessoas nem pensam nisso, não sabem dessa realidade da emancipação da alma e vão para a cama de qualquer maneira. Hoje em dia, a medicina informa, ensina, garante que um bom sono é importante para o bem-estar físico, mas o bem-estar também mental, emocional, que é preciso nós tomarmos cuidado com isso. Existem orientações médicas sobre como nós devemos nos preparar para o sono. Então, cuidar das condições físicas, não ir para a cama muito cansado, altas horas da noite, depois de fazer esportes que produzem adrenalina, né? Mas ir para a cama quando ainda não se está totalmente esgotado, porque isso poderá dificultar nós entrarmos no estado de sono. Né? Então, nos tranquilizarmos, fazermos uma reunião, uma alimentação frugal, né? Se for o caso, tomar um banho relaxante, mas também prepararmos a nossa mente. Há pessoas que assistem filme de terror antes de dormir e ficam tão impressionados que depois não conseguem pegar no sono. Né? Então, procurar se assistir um filme que seja um filme mais tranquilo, entregar-se a leituras sadias, pegar o Evangelho, pegar um livro espírita, pegar um livro de autoajuda, algo que promova a fixação de imagens positivas, saudáveis. Não esquecer nunca de fazer oração, porque a oração eleva o pensamento e prepara
a alma para a sua emancipação, para a sua noite de descanso do corpo e atividades espirituais. Há uma narrativa do Divaldo Pereira Franco muito interessante, porque ele disse que tem o costume de fazer orações. Mas certo dia ele estava cansado e tinha tido um dia de palestra, de várias atividades, seminários, e ele deitou e não tinha orado. E a mãe dele apareceu e disse: Divaldo, você não vai orar? E ele disse para a mãe: mas mãe, eu passei o dia inteiro orando. Ele falou: não, meu filho, é necessário orarmos também quando nós vamos dormir. Então o Divaldo orou. E aí ele acordou, estava também atarefado, e ele não tinha orado. E aí a mãe apareceu e disse: Divaldo, você não vai orar? E ele então parou para fazer a sua oração. Então, a oração é a nossa ligação com Deus, com a espiritualidade superior. E se nós quisermos ter uma boa noite de sono e termos bons contatos espirituais, boas vivências mentais, espirituais, emocionais durante o sono, nós precisamos ter o hábito da oração. Porque assim, nesse momento, os nossos mentores conseguem ter acesso a nós e nos ajudar para as atividades noturnas. Podemos também ter uma programação mental, ou seja, dizer o que você quer fazer durante a noite, o que você quer resolver durante a noite, aprender, trabalhar, visitar alguém. Nós podemos programar o espírito e, se for permitido pela espiritualidade, os mentores vão nos levar para realizar aquilo que nós desejamos. Existem muitas atividades durante o sono que nós podemos fazer: estudar, trabalhar, ter relações positivas, fraternais, mas nós precisamos perceber que isso é uma realidade, que nós somos espíritos imortais e que podemos realmente sair do corpo à noite para realizarmos alguma coisa e que deve ser bom para nós. Então, nós nos preparando para a vida aqui acordados, naturalmente nós vamos ter um sono bom e sonhos bons também. Esta era a mensagem que nós queremos trazer para que a gente possa perceber que nós não somos simplesmente seres humanos aqui na Terra, que nós somos seres imortais, que a nossa vida é muito mais ampla. As possibilidades são inumeráveis para o espírito que está desejando crescer para o bem. Então aproveitemos a nossa vida para vivermos de maneira positiva, boa, construtiva, para o bem, de acordo com a lei de Deus, mas também como espíritos imortais nos preparemos para ter uma vivência espiritual adequada, justa e boa, aprimorando também a nossa alma de maneira mais concreta, mais positiva e tendo relações boas no plano espiritual, porque essa é a forma de nós estarmos nos preparando para o dia em que estaremos retornando ao mundo espiritual, para a desencarnação pelas portas da morte, que é um fenômeno natural e nós precisamos ir nos acostumando. E o sono é uma maneira de nós estarmos nos preparando para isso. Aprendendo a dormir bem, nós vamos também aprender a desencarnar de uma maneira boa, justa e melhor para nós. Muito obrigado pela oportunidade, muita paz no coração de todos.